Recording started. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Tô vendo que alguns já estão testando até algumas das ferramentas aqui, né? Muito bom. Acredito que todos estejam me ouvindo e me vendo. Não sem problema nenhum, tá? Quem não tiver câmera, não tem problema nenhum. Vocês podem participar mesmo se não tiverem microfone, mesmo se não tiverem vídeo, porque vocês podem participar através do chat, sem problema nenhum. E essa é uma sessão mais informativa, ela é uma sessão mais rápida, né, de 1 hora. Eu sou a Helenita, já vou me apresentar a vocês. Nós estamos começando agora, pontualmente, às 20 horas, né, conforme combinado. Sejam muito bem-vindos. A gente está no total com 44 pessoas em sala. É muito legal tê-los aqui. Alguns já são conhecidos, né, como a Ana Paula, já fez curso comigo. Muito bom ter pessoas aqui que a gente já tem um contato, e muito melhor e muito legal também é conhecer também pessoas que a gente ainda não conhece. E quando eu falo conhecer, isso é uma verdade, né? Vocês já estão sentindo que existe bastante possibilidade de interação por aqui. Sejam bem-vindos e nós vamos começar agora a nossa sessão para a gente poder, de uma forma mais leve, mais descontraída, buscar uma interação mais próxima e poder trocar uma ideia a respeito do tema que foi divulgado. A gente vai falar um pouquinho dessa questão do tempo, né? Um pouquinho dessa questão da disciplina, que é um impacto tão grande aí nas nossas realidades cotidianas, e como que isso, através do ambiente online, pode favorecer ou não favorecer, e qual é o impacto que isso causa. Então, a gente vai começar um pouquinho essas discussões. Não sei de onde vocês estão teclando no momento, né? De onde vocês estão, mas isso é uma outra realidade também muito interessante nos cursos online, onde você pode acessar de qualquer lugar do mundo, né? Isso é uma grande vantagem nos dias atuais, né? Sejam muito bem-vindos. A Paula da Zona Sul de São Paulo, tem gente do Rio, eu sou do Rio, sou carioca, e a gente tem alunos de vários lugares do mundo. Quando eu falo do mundo, é do mundo mesmo. Eu já tive alunos que estavam assistindo, fazendo curso, e estava localizado nos Emirados Árabes por conta de trabalho. Então, isso é bastante interessante. Aí São Paulo está em todas, né? Campinas, em São Paulo, BH, Brasília, Osasco, Recife, olha que legal. Niterói, aqui pertinho, né? Muito bom. Então a gente vai, Recife, né? A gente vai conhecer um pouquinho dessas realidades diferentes e com certeza em todos o Cuiabá, muito bom. Em todos esses lugares, esse impacto, na toa que vocês estão aqui hoje, gera alguma necessidade, né? Salvador, Belo Horizonte, bacana, olha que legal, muito bom. Então, vocês vão conhecer uma ferramenta que é bem interessante hoje, que é o Collaborate, onde a gente está. Vocês já devem ter percebido a quantidade imensa de recursos que a gente tem aqui para trabalhar, né? E é uma possibilidade muito rica e vocês vão conhecer um pouquinho e interagir um pouquinho com ela, ok? Sejam bem-vindos, muito boa noite. Então, só para me apresentar, vocês estão me vendo aí no vídeo, né? Mas me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou professora do IBMEC, tanto no presencial como no online. Minha formação é psicologia e educação, obviamente, são as minhas duas grandes paixões em termos de formação e profissão. No momento eu estou fazendo doutorado em psicologia social, na área mais voltada, na linha de pesquisa organizacional, que é o meu foco dentro da psicologia, né? Eu trabalho com empresas, várias empresas. Meu foco atual é especificamente em treinamento, mas também faço trabalhos diversos em consultoria de gestão de pessoas. E no IBMEC, tanto no presencial como online, eu dou aula de disciplinas ligadas à gestão de pessoas. Liderança, a própria gestão de pessoas também, porque esse é o meu foco, né? Tenho uma empresa, uma consultoria, como eu já falei, trabalho com várias empresas diferentes. Atualmente, como vocês sabem, um curso de longa duração não é nada fácil, né? A gente tem que administrar bem o nosso tempo, a gente tem que ter bastante disciplina. Sinto isso na pele agora fazendo doutorado, como vocês podem imaginar.
E eu sei se vocês estão aqui, vocês têm interesse forte também no autodesenvolvimento de vocês, né? Senão não estariam aqui. Então sejam muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, meu nome é Helenita, vou acompanhar vocês nessa mediação de hoje e a gente vai aí abordar o tema de forma bem interativa, essa é a minha expectativa, ok? Vocês estão vendo que a gente tem aqui alguns recursos, como o microfone e o vídeo, nem todos vão poder utilizar. Quando tiver uma necessidade aí, quando eu for pedir algumas interações de vocês, a gente vai ter uma necessidade de entrar aos poucos, né? Em relação ao microfone, para não dar confusão pelo número de pessoas. A gente já está com 60 pessoas em sala, sejam todos muito bem-vindos. A gente já viu quem está chegando agora, a gente já viu que tem gente de todos os lugares do Brasil, praticamente, né? Isso é uma riqueza aí, de diversidade, de informações muito legal. E no momento em que vocês precisarem falar, fazer uso, vocês podem utilizar o chat à vontade, mas de fazer o uso do microfone ou da câmera, vocês vão me pedir a palavra e eu vou liberar para vocês. Vou explicar como isso vai funcionar já já. Bom, então a nossa agenda do encontro de hoje, que é um encontro rápido, né, de 1 hora, mas a gente vai procurar aproveitar o máximo possível esse tempo, primeiramente, dar boas-vindas para vocês. Alguns podem estar chegando pela primeira vez, conhecendo aí a plataforma do IBMEC Online. A gente vai falar um pouquinho dessa metodologia de EAD, da filosofia do IBMEC, como o IBMEC pensa o EAD, porque o EAD, principalmente nessa metodologia com o uso da tecnologia, ela é muito vasta e tem várias filosofias de trabalho diferentes. Então, vou falar um pouquinho sobre isso e a gente vai abordar aí o tema principal em relação, que é essa parte da disciplina, da administração do tempo, em relação a essa possibilidade muito rica do curso online. O convite é ao diálogo. Bom, antes de qualquer coisa, a gente sabe que o EAD é uma metodologia riquíssima, mas que ainda tem ainda é muito nebulosa para muita gente, né? Existem crenças muito firmes em relação a essa metodologia pedagógica, né? Então, eu queria conversar com vocês um pouquinho também a respeito disso. Quais são as crenças que vocês têm em relação a essa forma de aprender? Então, só para eu ter uma noção, para a gente ter uma noção de como é que vocês estão em relação a isso, vocês estão vendo que acima do nome de vocês, da sala, né, tem os nomes dos 64 participantes até o momento, existem alguns ícones. Entre esses ícones tem uma mãozinha. Eu vou fazer a pergunta para vocês e eu queria que quem já tivesse tido oportunidade de realizar um curso online, tenha sido ele positivo ou negativo, que clique nessa mãozinha só para eu ter uma ideia de quantas pessoas já fizeram. Já marcaram todos? Até agora, a gente tem 33 pessoas que já fizeram o curso, é isso? 34. Olha que interessante. Então, 35 pessoas, né, que já fizeram o curso online em algum momento das suas vidas. Agora vocês podem clicar novamente na mão para tirar essa marcação. Perfeito, olha, já estão sabendo, estão craques na ferramenta já. Então, eu vou fazer uma outra pergunta agora para vocês, para entender um pouquinho o perfil de vocês, né? Quem achou esse curso, quem considerou esse curso positivo pelo objetivo que estava querendo? Quem considerou positivo o curso que fez, seja onde tenha sido? (24). Então, eu posso entender, então, que tem
que o restante, para dar 35 pessoas que já fizeram o curso, não acharam positivo, acharam negativo por algum motivo. A gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá? Podem clicar na mão novamente para tirar as marcações. E eu vou fazer mais uma pergunta com a utilização da mãozinha, dessa mão que vocês estão apertando. Vocês já participaram de algum chat pedagógico como esse que a gente está fazendo agora? (14) já. Olha como o número já está diminuindo, né? Então, a princípio, na primeira pergunta, tinham 35 em média. Aí, na segunda pergunta, em relação ao positivo, já tinha 24 e agora já tem 14 em relação ao chat pedagógico. Ok, beleza. Quando a gente começa a pensar a respeito disso, a gente pensa nas crenças que a gente tem em relação às vantagens e desvantagens de um curso online. Existem várias, né? Tanto vantagens como desvantagens. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma, principalmente usando a filosofia do IBMEC. E queria que vocês pensassem também a respeito, isso a gente pode trocar mais no final, o que vocês esperam encontrar num curso online. A partir do momento que a gente vai discutindo aqui, a gente vai poder ter uma ideia melhor em relação a isso. Tá? Vocês podem clicar, quem ainda não clicou na mão para tirar a marcação, pode clicar na mão, porque a gente vai ter alguns outros momentos que eu vou precisar saber quem é que está marcando. Então, em relação àquelas vantagens, desvantagens e crenças em relação ao EAD, normalmente um dos principais motivos que faz com que as pessoas procurem a questão do EAD, né, procurem um curso à distância, é a questão do tempo. Mas um grande paradoxo também é que o tempo é fator de procura e, ao mesmo tempo, fator de evasão. Exatamente, aqui o Pedro colocou a questão da interação entre professor e aluno. Exato, Pedro. Nem todos os cursos buscam essa interação, porque aí é uma proposta de cada curso. E é o perfil de cada aluno também, né? Não posso dizer se está certo ou se está errado, mas a questão é o que você está buscando de um curso. Essa é a grande questão. Tem pessoas que no momento vai fazer um curso que a gente chama mais reativo, não tem tanta participação de professor e dos próprios colegas, e fica muito satisfeito com eles, mas é o momento que ele estava buscando, era o que ele estava buscando. Então, quando a gente busca qualquer curso, seja presencial ou à distância, a gente tem que entender o que a gente está buscando exatamente. E o tempo é algo bem interessante nesse sentido, né? Porque ele tanto é fator de procura como é fator de evasão. Porque muitas pessoas falam, eu vou desistir do curso porque eu não tenho tempo de fazê-lo. E aí a gente começa a buscar informações. Por que não tem esse tempo, já que procurou justamente por conta disso, né? Deixa eu ver o que o Gustavo colocou, se chat falará dos cursos do IBMEC, ou sobre ter disciplina de desenvolvimento pessoal. As duas coisas. A gente vai entender como que um curso online, ele proporciona essa disciplina, também ajuda a ter essa disciplina. Então, como foi colocado, a intervenção do professor ajuda bastante, né? No sentido de buscar interação e mediação coletiva do conhecimento. E a metodologia, que é um conjunto de ações relacionadas a essa intervenção do professor e a essa busca do aluno, também pode contribuir ou não para isso. Então, existem competências transversais no curso EAD que vai justamente, além do conteúdo que você tem no curso, por exemplo, curso de liderança, curso de marketing, seja ele qual for, existem algumas outras competências transversais que são passadas através do curso e de forma indireta, que é a própria disciplina. Você precisa ter uma disciplina, por mais que o professor procure auxiliar nesse sentido, a questão da administração do tempo e da autonomia como aluno adulto.
que é o que se busca num curso online. Então, hoje você vê que nas empresas, o que tem se buscado também em relação aos funcionários, seja de qualquer área que seja, a questão da disciplina é extremamente importante e é um dos pontos-chave também para a formação de grandes líderes. A administração do tempo nem se fala, né? Hoje em dia a gente tem parece que o tempo passa muito rápido, né? Na verdade ele tem sempre 24 horas, mas a sensação que a gente tem em relação a tantas coisas que a gente tem para fazer no decorrer do dia é que as coisas estão muito aceleradas. E também a questão da autonomia que todo mundo diz que quer ter, mas na hora que é colocada a autonomia para a pessoa, muitas vezes ela se assusta. Olha, interessante a sua pergunta, Alan. Alan pergunta se não há no mercado uma discriminação em relação ao EAD. Na verdade, o diploma de um curso EAD não está escrito que o curso foi feito em EAD. Está escrito no diploma que é um curso X. Agora, a discriminação, isso pode ter acontecido aí até num passado bastante recente, mas atualmente isso já caiu muito por terra. Até porque muitas empresas, inclusive, elas fazem, até pela sua pulverização, pela sua globalização, elas fazem até cursos online internos, porque não tem como disponibilizar as pessoas para fazer cursos presenciais muitas vezes por conta dessa essa capacidade que a empresa tem de estar em vários pontos regionais. A gente mora num país de dimensão continental ou até mesmo global, né? Porque são multinacionais muitas vezes e precisa dessa tecnologia para atualizar as pessoas. Então, isso já está bastante quebrado em relação a esse tipo de preconceito nas empresas, né? Até porque elas usam muito esse tipo de cursos para os seus grupos de funcionário. Vocês que provavelmente trabalham em empresa, vocês devem ter percebido isso muitas vezes, né? A empresa que ainda não adotou esse processo, muito em breve, certamente, vai adotar. Exatamente, Tiago. Exatamente, universidades corporativas e outros tantos, mais simples ou mais complexos, né? Eu também, Marcelo, mas eu sou suspeita para falar, né? Agora, a questão é, quando a gente pensa em disciplina, quando a gente pensa no que a gente pretende fazer com as nossas vidas, né? A gente, e com os nossos trabalhos, com a nossa carreira, a gente vai falar de carreira já já, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento de carreira, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado. E deixa eu ver o que o Pedro colocou. Exatamente, na sala presencial muitas vezes a gente transfere a culpa do nosso não aprendizado pela exploração do tema pelo professor. Disciplina é fundamental. Então existem duas vertentes, né? Claro que o professor tem que fazer a parte dele, mas o aluno também tem que fazer a sua parte. Então isso é extremamente importante. Só que às vezes no curso presencial você está lá no cantinho da sala e ninguém está te vendo, né? E não tem muito, assim, às vezes o professor perceber que você não está participando, que você está ali mais de corpo presente, às vezes é complicado. No online isso fica mais explícito, né? Mais difícil fugir. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho, eu vou usar um outro recurso aqui da plataforma. Eu vou passar esse link para vocês. É bem curtinho. E eu queria que vocês pensassem a respeito disso. O convite aqui, a partir de agora, é uma ampliação da visão. Como que a gente pode se permitir a conhecer novas opiniões? E aí, a partir disso, eu vou falar sobre muitas outras coisas, tá? Inclusive em relação a crenças, a coisas que a gente faz da nossa vida que viram profecias autorrealizáveis, né? E que podem ter um impacto direto, e tem, nas nossas carreiras e nas nossas escolhas, e que vão influenciar diretamente nas nossas vidas. Então, eu trouxe esse link aqui para a gente assistir, que
a percepção que eu quero que vocês tenham a partir de agora é em relação a essa possibilidade de ampliar a visão para o novo, ok? Eu vou passar aqui para a navegação e, ao mesmo tempo, eu vou colocar o link aqui para vocês, por caso de algum problema de acesso, vocês poderem utilizar no próprio navegador de vocês, ok? Mas acredito que todos vão conseguir assistir aqui sem grandes problemas. Eu vou colocar aqui para funcionar. Opa, é porque eu cliquei no número 1 aqui. Agora vai. Bom, acredito que todos tenham conseguido ver, alguns não, mas não tem problema se vocês não conseguiram ver, porque eu deixei o link, aí vocês podem assistir do navegador de vocês depois. Mas a ideia desse vídeo é justamente pensar a respeito dessa questão. Até que ponto nós nos bloqueamos para conhecer o novo? Nós temos nossas resistências à mudança, né? E a gente viu aqui no vídeo com as crianças que, a princípio, elas, música clássica, né? Não era bem o que elas esperavam ter. Mas, quando você se abre para o conhecimento, e você só pode conhecer alguma coisa se você se abrir para isso, aí sim você pode definir se você gosta ou não, aí sim você pode definir o caminho que você vai seguir. Enquanto você não se permite fazer isso, fica muito difícil de você tomar decisões, né? E nas empresas a gente sabe quantas decisões são tomadas de forma inadequada. E muitas vezes de forma inadequada porque você não conhece o todo. E essa possibilidade de você conhecer o todo, você ter uma visão mais sistêmica, é extremamente importante para a sua carreira. Então, isso é algo que eu quero convidar vocês a fazer agora. Ampliar a visão para a gente poder discutir os próximos temas. Okay? Pensem de mente aberta, efetivamente de mente aberta, para a gente conhecer um pouquinho mais do que vem pela frente. E isso porque, né? Eu sou psicóloga, como eu falei no início, né? Dentro da psicologia a gente fala de algo chamado profecias autorrealizáveis. E o que vem a ser exatamente, Alain? Ter uma visão bastante ampla de cada situação. É difícil,
porque a gente tem as nossas percepções. Isso a gente falando assim parece que é muito fácil, a gente sabe que não é tão simples assim. Mas se a gente acredita e a gente treina, a gente desenvolve isso, por que que muitas vezes a gente tem vários cursos e a gente não consegue colocar na prática? Tem a ver com isso que a gente vai falar a partir de agora. Por que que a gente, muitas vezes, a gente tem os cursos de liderança, cursos nas organizações, milhares de cursos de desenvolvimento e muito pouca coisa muda de verdade, né? Na verdade, como diria o Beto Guedes na sua música, lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Na verdade, a gente sabe muitas vezes, a gente já tomou conhecimento muitas vezes, mas por que que a gente não coloca na ação? E aí, dentro desse conceito da psicologia, que é profecias autorrealizáveis, é dito que isso acontece com todos, pode acontecer, vir a acontecer com todos nós, são contextos interativos que fazem parte do grupamento humano, né? São coisas que a gente coloca, incorpora como crença para a gente mesmo, para o outro. E que ao mesmo tempo, se você começa a acreditar muito naquilo, aquilo fatalmente vai acontecer, para o bem ou para o mal. Então, a gente tem exemplos de profecias autorrealizáveis que a pessoa tanto fez que conseguiu alcançar o seu objetivo, isso é ótimo, como a gente tem exemplo de profecias autorrealizáveis daqueles grandes boicotes que a gente faz com a gente mesmo. Exatamente, Glenn, a gente tem que ter cuidado com o que a gente deseja, né? Pensar bastante a respeito, ter a mente bastante aberta para isso. Então, a gente tem dentro das profecias autorrealizáveis, que é aquilo que você acredita, isso acontece muito, inclusive, na economia, né? A economia é muito influenciada por aquilo que se fala e que se transmite através da mídia. E assim é conosco também. Então, se todo mundo está falando aquilo para você, ou você está falando alguma coisa para uma pessoa, sempre, se ela passar a acreditar naquilo, aquilo fatalmente vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Infelizmente, Fábio, algumas ainda estão nesse processo arcaico, né? De não desenvolver e não ouvir. E a gente está falando de empresa aqui, mas a gente faz isso muitas vezes, né? Então, por exemplo, a gente viu o vídeo das crianças agora. Por que que elas achavam que a música clássica, muito provavelmente, tá? Por que que elas achavam que a música clássica não era uma boa música, que elas não iam gostar? Porque elas não tiveram a oportunidade de treinar o ouvido para isso. Talvez até as pessoas próximas a elas tenham dito isso a elas. Então, a gente faz muito disso o tempo todo na nossa vida. Conosco mesmo, muitas vezes. E essa questão que está intimamente relacionada à profecia autorrealizável, que é a questão da crença, o que que vem a ser isso? É tudo que a gente acredita que serve como bússola ou âncora, que nos levam adiante ou nos enterra. São limitadores do nosso desenvolvimento, podem vir a ser limitadores do nosso desenvolvimento. É verdade, Marcelo. As empresas autocráticas têm uma grande dificuldade de implantar técnicas modernas. E nós também. Muitas vezes a gente deixa de utilizar determinadas coisas novas, né? Porque a gente tem alguns receios aí que a gente muitas vezes nem reconhece em nós mesmos. Mas a grande boa notícia em relação às crenças, né? É que elas, as limitadoras, podem ser modificadas ou substituídas. Olha que legal. Então, se a gente tem uma crença que você percebe que te limita, por exemplo, uma básica, né? Quantas promessas de fim de ano você faz e quantas você cumpre efetivamente? Então, quantas vezes você já ouviu aquelas pessoas dizerem assim, não, eu nunca vou conseguir aprender alguma coisa. Na medida que ela fala, eu nunca vou conseguir, ela já registrou uma crença para a sua vida que fatalmente vai virar uma profecia autorrealizável. Por mais que ela tente, ela não vai conseguir, porque ela não acredita naquilo, né? Só que se essa crença for modificada, se essa crença for substituída, isso pode mudar. Então, a questão da crença, a grande notícia é que se você se permitir,
ela pode mudar. A Gláucia levantou a mão. Gláucia, você está querendo falar? Ah, sem problema, não tem problema nenhum. Basta clicar de novo, sem problema nenhum. É bom testar mesmo, né? Então, essa questão tanto da profecia autorrealizável como da crença, elas influenciam diretamente nas nossas escolhas de vida. E quando a gente começa a pensar assim em relação até à própria metodologia da educação à distância, né, muitas vezes a gente deixa de fazer determinadas escolhas justamente porque a gente acredita que alguma coisa não vai ser boa mesmo sem experimentar. Muitas coisas nos ajudam nessa mudança, Alcione. A PNL pode ajudar sim, porque quando você começa a mudar algumas questões de palavras no seu uso cotidiano e tudo mais, pode ajudar. Mas eu acredito que o principal é você ter um autoconhecimento para você saber o que está acontecendo ali com você. E sabe qual é a melhor forma de ter um autoconhecimento? É você ouvir os outros. Porque muitas vezes a gente não se reconhece, né? A gente não está o tempo todo se ouvindo, se vendo, e a gente precisa do feedback das pessoas. E outros instrumentos também nos auxiliam em relação a isso, né? Então, só para vocês conhecerem, até quebrarem um pouquinho das suas crenças, quem tem, né, em relação a esse tipo de metodologia, dentro da metodologia do IBMEC Online, a gente trabalha com uma comunicação multissíncrona, que é exatamente a possibilidade de encontros síncronos como esse que a gente está tendo, com o apoio da plataforma, do Collaborate. A gente chama de aulas ao vivo ou reuniões online, feitas com objetivos diferentes. E a gente tem os fóruns de discussão, que são as atividades assíncronas, com participações pontuadas, com atividades inclusive em equipe, que são muito legais, né? Que é assustador no início, porque como vai fazer uma atividade em equipe online, né? E no início assusta, mas se você quebra a resistência, quebra o paradigma, quebra a crença, você consegue. E hoje em dia, muitas vezes, você nas empresas, você não tem que mediar um grupo, não tem que liderar grupos à distância. É reunião online, Ana Cecília, reunião online final. A gente tem 2 aulas ao vivo e uma reunião online final. A aula ao vivo 1 é voltada muito mais para você fazer um overview da disciplina, mostrar como é que funciona. A aula ao vivo 2 foca em um conteúdo específico e a reunião online final é justamente para que você possa fazer uma avaliação do que aprendeu e tirar suas dúvidas. Ok? E a gente falando um pouquinho disso e remetendo para a carreira, o que é a carreira? A gente já falou tanto da questão do online funcionando como uma possibilidade de desenvolvimento nesse sentido. A gente já falou da parte das crenças limitantes, né? Ou de bússolas também, tanto de âncora como de bússolas. A gente já falou da questão das profecias autorrealizáveis e como que isso tudo está relacionado à sua carreira. O que é carreira? Carreira, desde o início, da origem da palavra, né, é uma direção, é um caminho. Olha, as dúvidas, só respondendo ao Fábio, são tiradas tanto nos fóruns de discussão, como nos nossos encontros síncronos, como esse que a gente está fazendo agora, que são as aulas ao vivo. Ok? Aí, eu sempre tenho um professor à disposição, bastante ativo, não é um professor reativo, é um professor ativo que vai estimular, inclusive, essas dúvidas, estimular essa participação, para poder te deixar à vontade, né? E fazer com que você não se sinta sozinho. Porque uma das grandes questões da evasão no curso online é o sentimento de solidão. A pessoa se sente sozinha, né? Diferente de um curso presencial. Mas existe a possibilidade, se você estiver aberto, de você fazer bastante interação com a sua turma. É bem legal.
E a carreira é justamente esse caminho, um rumo, um objetivo que você traça para a sua vida. Você já imaginou você ter uma carreira, escolher uma carreira sem ter um autoconhecimento? Isso é bem difícil. Tem gente que escolhe, né? Tem gente que escolhe a carreira por algumas facilidades de mercado, por algumas facilidades pessoais, mas não se conhece efetivamente para poder escolher o que vai fazer. E isso é fundamental. Você ter um autoconhecimento para a escolha do que você vai fazer é muito importante. E identificar oportunidades de carreira. E aí a gente tem algumas questões que são interessantes, né? As armadilhas profissionais, por exemplo, uma armadilha profissional forte, o mercado atual é mais aderente a determinadas carreiras e aí você vai para ela. Só que o tempo muda muito rápido, né? Daqui a pouco tempo o mercado já não pode já não estar mais favorável a ela. E aí a gente vai fazer o que com isso, se a gente não se preparar efetivamente, né? Aqui o Luciano está colocando que tem dificuldade de trabalhar com foco e de fazer com que as pessoas também consigam ser focadas. Isso aí, o foco, Luciano, é algo fundamental para qualquer empresa, né? Qualquer coisa que você faça na vida. Se você não estiver focado naquilo que você está fazendo, a chance de você desistir, por qualquer motivo que seja, é muito alta. E qualquer que seja a questão que você precisa desenvolver, primeiro você precisa conhecer um pouco mais sobre o que gera essa dificuldade em relação ao foco. Isso é o autoconhecimento. O que gera isso, né? O que gerou, qual foi o que antecedeu e o que está gerando a partir do que você coloca que você não tem foco. Se isso te incomoda, é porque está gerando algumas situações que você não gostaria. E a partir daí já existe a possibilidade da mudança. E aí é o que eu coloquei abaixo, né? A falta de foco é uma armadilha profissional também. É um problema de você ter uma identidade, uma identificação de uma oportunidade de carreira. Se você não tem uma objetividade, se você não tem um foco, fica difícil de você direcionar uma carreira em determinado caminho. Muitas coisas te distraem no meio do percurso e isso acaba dificultando. Visão restrita das oportunidades é aquilo que a gente falou no início, não ter uma visão ampla do que está acontecendo, né? No mercado, no mundo, no entorno. Eu chamo isso de muitas vezes de curiosidade de turista, que às vezes a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? Você olha aquilo que você vê diariamente e às vezes algo muda e você não enxerga. A Lara está colocando aqui como fazer que as pessoas tenham a mesma vontade de ir ao objetivo com vocês. Isso é bem complexo, né, Lara? Porque não depende só de você. Depende do outro também. E é uma das questões de liderança forte nessa questão de motivação, essa questão do engajamento das pessoas. Isso é uma questão forte atualmente para os líderes, né? Como que você consegue fazer com que as pessoas se motivem, se engajem? E a motivação é uma porta que abre de dentro para fora. Agora, dependendo da sua forma de lidar com isso, de liderar, você pode ter várias técnicas que vão influenciar, mas você precisa conhecer o seu grupo. Porque até no curso de liderança a gente fala, né? A Ana Paula esteve comigo, ela vai lembrar disso. Então, a gente fala que a liderança, para ser considerada efetiva, ela envolve uma série de questões. Não apenas o líder, o estilo desse líder, mas ela envolve também quem são os liderados, né? Quem são as pessoas que estão ali com esse líder. São pessoas efetivas também, são pessoas que conseguem dar uma opinião, que conseguem ter o interesse ou não. Você conhecer o seu grupo é muito importante. Outro ponto é a relação que existe entre esse líder e o seu liderado. Isso também impacta diretamente na sua liderança. E também o contexto onde você está inserido, que é a cultura da organização onde você está. Tudo isso vai influenciar diretamente na sua liderança, na sua forma de lidar com as coisas que vão acontecer.
Então, a questão de você conseguir mais ou menos engajamento e motivação das pessoas vai depender muito de como que você faz um diagnóstico de onde você está inserido. Autoconhecimento, conhecimento do outro. Como diria no livro, né, Milenar da Arte da Guerra, é preciso você conhecer a si mesmo e conhecer o outro para ganhar as batalhas. Se você não conhece a si mesmo ou não conhece o outro, não tem como ganhar. Então, esse é um foco principal. A Paula coloca que é muito complicado nos dias de hoje. Se não conseguir uma oportunidade na área, acaba desviando da carreira. É verdade. Agora, às vezes, até para fazer um desvio de carreira, você precisa conhecer onde você está pisando. A grande questão é que a gente não valoriza muito essa questão do autoconhecimento. E aí acaba errando várias vezes dentro de uma mesma questão. Então, o autoconhecimento é fundamental até para você mudar de carreira. O Alan está colocando a dificuldade que ele tem em relação a isso, em relação ao engajamento das pessoas, né? É verdade, essa é uma grande dificuldade dos líderes, principalmente atualmente, mas existem várias possibilidades, né? Não existe receita de bolo, essa é a grande questão. A gente tem que analisar cada caso e pensar a respeito, né, de como que a gente está em relação a esse perfil também, essa postura, e como está o contexto e o grupo. Exato, como o Alex está colocando aqui. Ah, que bom, Cláudio. Ótimo, perfeito, muito bom. O objetivo tá, a questão do engajamento está, sim, diretamente relacionada ao que o Marcelo colocou, metas, objetivos, ter metas claras, né? Objetivos claros. Legal, Alan, essa parte da seleção é extremamente importante para a gente ter um grupo integrado, interagindo bem. E a gente tem um outro foco dentro da carreira, né? Que é a questão do que a gente está falando aqui. Primeiro você se conhece, para você poder fazer um autodesenvolvimento também. Primeiro o autoconhecimento, a partir daí é o autodesenvolvimento. Como você se desenvolve? Os grandes líderes, falando para grupos que certamente estão buscando isso, ou já tem uma liderança, o autodesenvolvimento é ponto pacífico de todos os grandes líderes, essa preocupação com o autodesenvolvimento. Ter mais foco, ter objetividade no que se deseja e ampliar a visão. Ter uma visão ampliada, saber para onde se quer ir e se tiver necessidade de mudar o percurso, saber por que vai mudar e como mudar. O Fábio está falando da geração Y, difícil de engajar. Depende muito, né, Fábio? Tem muita gente das gerações anteriores que também tem uma grande dificuldade de engajamento, inclusive líderes, né? A gente sabe disso. Então, em relação à carreira, a grande dica é vejam o mercado não como um único ponto. Vejam o mercado de uma forma mais ampla, abram a sua visão, tenham uma preocupação com autoconhecimento e com autodesenvolvimento. A partir daí, a gente consegue ter uma carreira mais sustentável, a gente fala muito de empresa sustentável, né? Que é aquela que possa ser mais perene no mercado. E a nossa carreira, como ela está? Ela está sustentável também? O Cláudio colocou aqui atualizar os conhecimentos, trabalho em um banco para conseguir mudança diária. Certamente, dá trabalho. Nada é fácil, né, Cláudio? Nada vem fácil. Então, a gente precisa ter uma disciplina. Falando de disciplina, a gente fala assim, ó, eu não tenho disciplina. Quando bota o não na frente, você já criou uma crença, né? Vamos quebrar essa crença? Então, você tem disciplina, todo mundo tem disciplina. Você tem que desenvolver mais a sua disciplina. Então, a partir do momento que você cria um plano de ação para isso, você pode, e aí dentro desse plano de ação, né? Você tem que saber exatamente o que você vai fazer no passo a passo, dar metas, dar prazos, é fundamental. Se você faz um plano de ação muito amplo, sem ter prazos e metas a curto prazo, você tem uma tendência a desistir, porque a coisa está muito extensa.
Então, você precisa ter um plano de desenvolvimento, sabendo que você precisa desenvolver de uma forma de passo a passo. Isso é fundamental. A questão da comunicação que está sendo colocada eu acredito que seja um dos principais problemas atualmente da humanidade, né? A gente acha que sabe se comunicar, a gente sabe falar, se a gente não tiver algum problema no aparelho, né, da fala. Você sabe falar, se comunicar é complicado, porque também é uma via de mão dupla. Tem relação com a percepção, tem relação com uma série de coisas. Mas quanto mais você visualiza a necessidade de desenvolver esses pontos, mais fácil fica para você fazer acontecer. E o Gustavo está falando da dificuldade, da fome de crescimento da geração Y, né? Querendo crescer tão rapidamente assim. Isso aí também pode ser um tiro no pé para essas próprias pessoas, né? Crescer sem amadurecer muitas vezes pode gerar uma série de fatores negativos, inclusive doenças, né? Isso é muito delicado. Mas acho que a geração Y já está amadurecendo, né? A gente já está entrando aí a geração Z. A gente já está com a geração Y na casa dos seus 30 e taus, então já está mudando um pouquinho, né, essa questão. Então, quando vocês pensam em carreira sustentável, a gente tem um texto que fala sobre isso e que é justamente a questão de você ter várias possibilidades de vários olhares diferentes. Entre eles, aproveitar os feedbacks, isso é fundamental. Eu estava falando como é que você vai se conhecer se você não ouve as pessoas. E isso, assim, para quem quer desenvolver uma carreira sustentável, uma carreira perene, é fundamental você ouvir as pessoas. Ouvir de verdade, sem barreiras, né? Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente só cresce assim. E você só consegue se visualizar pelo olhar do outro, muitas vezes, né? A gente fala da janela de Johari, você tem aquilo que você reconhece em você, mas nem tudo você consegue reconhecer em você. Só a partir do olhar do outro. E hoje, Cláudia, a ascensão na carreira pública, na área pública, já mudou muito, né? As empresas públicas têm as suas diferenças em relação às empresas privadas, mas hoje a área de gestão de pessoas nas organizações públicas está sendo bastante cobrada nesse sentido, inclusive na própria ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, premia, inclusive, alguns órgãos públicos que fazem trabalhos interessantes em relação à gestão de pessoas. Então, a parte de gestão dos órgãos públicos também está mudando bastante. É importante estar antenado nisso, né? Nós temos um papel fundamental para isso. Há muitos gerentes, né, muitos gestores, Tiago, têm dificuldade para dar feedback. Quase todos nós temos, né? Tanto positivos como negativos. Exatamente, Alan, a gente tem duas orelhas e uma boca, não é à toa, né? E em relação ao feedback, existem vários motivos para os gestores terem dificuldade de dar feedback. Eu acredito que o principal deles é que eles não foram treinados para isso, desenvolvidos para isso, tá? Mas existem outros também, medo da reação das pessoas, receio do que ele vai receber em troca e muito mais. Mas eu acho que a gente está tendo uma oportunidade aqui que muitos gestores não tiveram. Então, até pouco tempo, o que era pedido de um gestor? Metas, né? Conseguir cumprir as metas estava suficiente. Hoje ele precisa ser gestor de pessoas. Como assim? Nunca foi pedido isso para ele. É difícil. Então, é preciso que haja um preparo, né? Então, para quem é autônomo, Fernanda, é interessante. Essa gestão de carreira para autônomo é fundamental, né? É fundamental porque se ele não tiver isso, ele morre na praia. Então, tudo isso também serve para autônomos. Você precisa aproveitar os feedbacks, precisa mapear suas competências de vocação. Você conhece o que você tem de melhor? Você reconhece exatamente o que você tem de gaps de competência? O que você precisa desenvolver para conseguir conquistar o que você deseja na sua carreira? Será que você reconhece isso? Quais são as suas competências e quais são os seus gaps?
qual é o limite do QI, né, o Cláudio? Hoje a gente vive num mundo conectado, um mundo em rede. E a gente sabe que o network é extremamente importante em todos os sentidos. Eu, particularmente, não tenho nada contra uma indicação, desde que passe pelos processos normais de seleção, né, de escolha. E a questão de você estar conectado, isso vai ser colocado aqui também na carreira sustentável, é fundamental. Exatamente, Glenn. O autoconhecimento é fundamental para a carreira, não só da geração Y, mas para todas, né? Ter um cargo gerencial, muitas vezes é o que as pessoas pensam, mas o cargo gerencial não é tão simples assim. E aí as pessoas que não estão preparadas para ele podem vir a ter um tiro no pé, muitas vezes, né? Não conseguirem sustentar muito tempo essa liderança, essa pseudo-liderança, vamos dizer assim, né? É verdade, Marcelo. Isso pode acontecer muito, né, em relação às qualificações dos gestores, e é preciso ter um tempo para afiar o machado, como diz a lenda, né? Você precisa afiar o seu machado de desenvolvimento para você poder continuar no mercado. Algumas não são. Depende muito da cultura da organização, né, Cláudio? Tem empresas que são mais tradicionais, empresas mais inovadoras. E aí, quando você escolhe uma empresa, você precisa saber onde você está pisando. Você escolhe uma empresa também, não é só a empresa que te escolhe. Então, esse papel proativo é muito importante. A busca do conhecimento, essa curiosidade, esse querer saber, esse querer mais. Eu falei aqui sobre crenças, sobre profecias autorrealizáveis, sobre carreira, mas foi um recorte para a gente poder falar nesse tempo curto que a gente tem. Muitos de vocês vão buscar mais informações a respeito. Vocês vão receber o link dessa apresentação. Tenho certeza que alguns de vocês vão entrar por exemplo, no link que está aqui da matéria inteira falando sobre carreira sustentável, mas nem todos vão fazer isso. Então, esse desejo de buscar o conhecimento, de querer mais, isso é fundamental para ter uma carreira sustentável. Hoje em dia a gente sabe que em qualquer carreira, qualquer profissão, antigamente você muitas vezes fazia graduação, fazia um curso técnico e acabou. Não tinha muito mais para onde buscar. Hoje em dia, o conhecimento ele está aberto, ele está público, ele está acessível e muda muito rapidamente. E você tem o tempo todo que buscar essa atualização. Assumir responsabilidades e desafios. A gente falou da autonomia no curso online, de um aluno online, e que deveria ser de uma forma geral. Por que algumas pessoas pedem autonomia e quando recebem se arrependem de ter pedido, né? Porque a autonomia pressupõe responsabilidade. É um desafio implantado, que é colocado para a pessoa. E é importante que ela esteja preparada para ele, obviamente, né? A gente fala do líder que larga na mão do outro, né? Você tem que delegar, mas não delargar. E quando você percebe que o seu funcionário já tem capacidade de ter uma autonomia maior, ele também sente a responsabilidade em relação a isso. É fundamental você assumir essas responsabilidades e esses desafios, buscar esses desafios para ter uma carreira mais sustentável. Esse ponto aqui, habilidade na construção de relacionamentos, esse aqui nem se fala. Como é que está o relacionamento de vocês? Como é que está a rede de vocês de contato? Construir alianças. Como você consegue passar confiança para as pessoas? Na construção dos relacionamentos, a confiança é fundamental. Ampliar a visão, isso que a gente está falando desde o início, né, desde o vídeo das crianças, ampliar essa visão que você tem de uma forma geral, gerar resultados, principalmente para você mesmo. Se você consegue ter um plano de ação, de desenvolvimento, você vê essa geração de resultados acontecendo. E saber compartilhar. Quantos de nós compartilham aqui, efetivamente? Às vezes a gente gosta muito de pedir, né? Pedir informações, pedir as coisas, mas será que você também contribui nesse compartilhar? Como é que você está em relação a isso com seus grupos, com seus colegas de trabalho, em seus cursos?
Então, esses pontos, a gente está pegando aqui 6, 9 pontos para uma carreira sustentável, talvez tenham muito mais, né? A gente pode desmembrar muito mais, mas todos eles estão associados aí ao autoconhecimento e ao autodesenvolvimento também das pessoas. Seja através de um curso online ou presencial, seja através do que você tem no dia a dia. Então, é importante, até para um plano de desenvolvimento de vocês terem a consciência do que vocês estão fazendo em relação a esse ponto no momento. Onde vocês precisam melhorar dentre esses pontos? E o que vocês vão fazer para chegar lá? Primeiro passo é saber o que é preciso ser feito. O quê? E o segundo passo, que é um pouquinho mais complicado, né? É você saber como você vai fazer. Porque quando a gente fala, por exemplo, em habilidade de construir relacionamentos, isso é algo muito comportamental, que vai diferenciar de pessoa para pessoa. Como você vai fazer pode ser diferente de como uma outra pessoa faz. Então, como você vai conseguir fazer isso? Isso precisa estar no seu plano de ação. Ok? E assim, a gente vai encerrar, mas não vai encerrar muito não. Tem outras partes aqui que eu quero falar com vocês. O que eu quero que vocês pensem agora? A gente falou dessa questão da carreira, da sustentabilidade dessa carreira, das crenças e tudo mais. E a gente falou do que a gente faz conosco mesmo quando a gente não está aberto à mudança. E eu trouxe também esse vídeo muito curtinho para a gente pensar nesse descobrir o novo mesmo na sua rotina. E essa frase aqui do Fernando Pessoa é muito interessante, essa citação, porque ele fala há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre ao mesmo lugar. Se a gente está sempre fazendo a mesma coisa, a gente só pode receber os mesmos resultados. Se a gente quer uma mudança, é preciso que a gente mude. Como diria Gandhi, né? A mudança começa dentro de você. Esse vídeo, ele fala exatamente sobre isso. Deixa eu pegar aqui o link para passar para vocês. Vou abrir o link agora, tá? Para fazer a navegação. Opa! Deixa eu pegar aqui de novo. Só um minutinho para eu passar aqui para vocês. Não, mas tem, eu tinha testado. Opa. Ele não está acessando aqui pelo YouTube aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui. Se ele vai aparecer aqui. Aqui. Pronto. Já tá passando, tá?
esse vídeo é muito interessante. Ele é curtinho, né? Um comercial, na verdade. E ele fala justamente isso. A gente pode ter algo novo na rotina. E o que que a gente vai fazer com isso, né? Como que a gente amplia a nossa visão para mudar essa rotina cotidiana? Não tem nem problema, Kelly, de não ter o áudio, porque ele é muito visual, né? Ele não tem muitas falas, né? Então as falas não têm uma importância tão grande assim no vídeo, porque ele é muito da imagem mesmo. Então é o que você faz, ele é um senhor, né? Que ia sempre para o mesmo lugar, ficava sempre no mesmo banco e de repente aquele banco estava ocupado. Como assim? Ah, Kelly, não tem problema. Depois você pode até, a gente colocou aqui o link do vídeo, você pode assistir, sem problema. Vale muito a pena, tá? Sugiro. E como assim, né? Você tem todo dia naquela rotina, de repente aquela rotina já não acontece mais por algum motivo. E muitas vezes esse motivo pode te impulsionar a fazer alguma coisa diferente, que foi o que aconteceu no vídeo. Se você faz as mesmas coisas, você recebe os mesmos resultados. A gente precisa ser ousado em alguns momentos, né? E essa é a proposta do autodesenvolvimento. Para você se desenvolver, primeiro você tem que se conhecer, você tem que mudar algumas coisas que você precisa mudar e valorizar o que você tem também para ser valorizado. É extremamente importante. É legal, Ana Paula, exatamente. E isso aconteceu com ele, né? Ele proporcionou essa possibilidade que mudou tanto a vida dele, ele proporcionou a possibilidade de mudar a vida de outro quando ele no final levou a cadeira para os outros colegas dele, né? E isso é um grande barato, até que ponto a gente se permite também essa mudança, né? E essa é a proposta do que a gente está discutindo aqui agora, de você poder se possibilitar, dar essa possibilidade de você mudar. E aí eu queria que vocês pensassem em como vocês chegaram aqui nesse encontro da gente e como é que vocês estão saindo desse encontro. Antes da gente encerrar, eu vou dar a palavra para o professor Guilherme, que vai dar uma palavrinha final aí com vocês, tá ok? Professor Guilherme, a palavra é com você. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a professora pela palestra, foi muito bom. Espero que todos possam ter aprendido, ter se modificado durante essa última 1 hora. Gostaria também de agradecer a todo mundo que participou dos fóruns, contribuiu com suas discussões e me colocar à disposição. Como a professora falou, eu sou o coordenador de relacionamento do IBMEC Online e meu trabalho é justamente ajudar as pessoas nesse processo de decisão, na escolha de um curso, na escolha de onde investir para conseguir crescer na sua carreira, né? Então, gostaria de me colocar à disposição de vocês. Tem esse e-mail que está aparecendo na tela, que é seleção@ibameconline.com.br, selecão, né? Sem o cedilha e sem o acento. Fiquem à vontade para nos mandar e-mails. Esse link que está aparecendo também na tela de vocês, eu vou copiar, vou colocar ele aqui no bate-papo. Quem quiser tirar mais informações específicas sobre o IBMEC, sobre o nosso processo seletivo, não sei se todos conhecem, mas a gente faz um processo de seleção para bolsas para os nossos cursos de MBA, onde você pode conseguir até 30% de bolsa. Então, depois entre no site, tem um botãozinho lá de quero uma bolsa para conhecer um pouco melhor o programa. E vocês podem assistir amanhã, convido vocês para uma sessão informativa específica sobre o IBMEC, onde a gente vai falar mais sobre os cursos, então não vai ser um tema tão amplo, mas que através desse link vocês vão conseguir acessar uma plataforma, que é essa plataforma, mas ela é um pouquinho diferente, pois ela roda direto no navegador, não precisa baixar nenhum aplicativo. Esse plantão vai acontecer das 18 horas às 19 horas. Tá bom? Professora, agradeço mais uma vez por toda a sua contribuição. Gostaria aqui também de dizer, eu prestei bastante atenção no conteúdo
que você colocou e me lembrou muito um livro que eu li faz uns 2 ou 3 anos, que não vou fazer um jabá aqui, apesar de não receber nada pela venda do livro, mas eu gostaria de deixar isso para quem também tiver interesse. Espero que você concorde com o livro também, não te consultei antes, mas é um livro chamado 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Foi um livro que particularmente assim, me transformou bastante quando eu li, e ele fala muito sobre esse tema do autoconhecimento e da organização que você precisa fazer para conseguir se transformar. Porque o tempo todo na sua palestra isso ficou muito evidente, né? A questão de você conseguir se conhecer e ser realmente o transformador da sua vida, né? Poder realmente mudar o seu destino, mudar os seus hábitos, quebrar os seus paradigmas, que eu acho que isso é o que está faltando hoje, não só para quem estuda no ensino à distância, mas também no dia a dia de quem trabalha em suas empresas, né? Pois o tempo a sensação do tempo vai ficando mais escassa, né? E você precisa ser mais autônomo, mais dono de si. E acho que ele te dá alguns ferramentais que te ajudam a fazer essa organização. Então eu vi aqui que algumas pessoas concordaram comigo, né, que já leram o livro, conhecem, e realmente quem não conhece acho que vale a pena, pois ele ajuda a colocar em prática toda essa questão de como realmente dominar o seu tempo e mudar a sua vida. Professora, mais uma vez obrigado, os participantes também mais uma vez obrigado por vocês estarem aqui e estamos à disposição. Desculpa falar aqui um pouco corrido, a gente acabou passando um pouquinho do tempo que foi programado, mas teremos outros encontros como esse e estão todos convidados novamente, tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigada, Guilherme. Eu conheço o livro, uso bastante, inclusive, é muito bom, é uma excelente dica. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com um grupo. Acho que vocês interagiram muito, né? Embora a gente está com uma turma grande, não deu muito para participar com o microfone, mas o chat teve uma participação ativa. E foi muito bom, realmente, uma noite, para mim, muito importante, muito produtiva. Achei especial, tá? Então, eu desejo aí que vocês tenham aproveitado, tenham refletido em relação ao que a gente conversou e que possam aí também pensar em relação à carreira de vocês e às escolhas de vocês, quebrando um pouquinho aí as resistências, as crenças que vocês possam vir a ter. Exatamente, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E que vocês possam se desenvolver da melhor forma, com seus planos de ação, cada um deve fazer o seu próprio, né? Que não existe, como eu falei no início, não existe receita de bolo, só você sabe qual é o seu melhor plano de desenvolvimento. E que se a gente puder contribuir com isso, vocês serão muito bem-vindos sempre. A gente vai fazer outros momentos também, como o professor falou, outros momentos de interação, vocês serão sempre muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação. A gente tenta aí cumprir os horários o máximo possível, né? Para a gente não ter uma sessão muito cansativa também para vocês poderem aproveitar aí da melhor forma, ok? Muito obrigada por terem participado tão ativamente e que a gente possa se encontrar em outras vezes. Boa noite.